Claquete. Filmando. Bem, agora nós vamos para a questão, nós estamos na questão 1, né? Vamos para o artigo 7 ou 8? 8. Terminou o 7, né? Ah, sim, 8. Terminou o 7. Muito bem, vamos para o 8. Mas acho que o senhor falou um pouco do 8, acho que é o 9. Ah, é o 9? Isso. Ah, sim, o 9. É isso, o 9. Se a Sagrada Escritura deve se utilizar de metáforas. Então, eu pensei que o Pablo não viesse, tinha escolhido a Nadine para fazer a leitura. Pode ser. Vamos terminar um Não, pouco. pode fazer. É. Bom, Vamos lá, o Pablo é o leitor oficial. Eu fico como substituto. Sim. a Sagrada Escritura deve se utilizar de metáforas? Quanto ao 9, assim se procede. Parece que a Sagrada Escritura não deve se utilizar de metáforas. Na verdade, o que é próprio de uma doutrina bem inferior não parece convir a esta ciência, que, como já disse, ocupa um lugar mais alto. Ora, o emprego de imagens diversas e de representações sensíveis é próprio da poética, que ocupa o último lugar entre todas as ciências. Logo, não convém à ciência sagrada usar tais imagens. Além disso, a doutrina sagrada parece ter por finalidade manifestar a verdade. Por isso, aos que a manifestam é prometida uma recompensa. Os que me explicam alcançarão a vida eterna, diz a sabedoria no livro do Eclesiástico. Ora, tais imagens expõem a verdade. Logo, não convém a esta doutrina apresentar realidades divinas sob imagens do mundo corporal. Ademais, quanto mais sublimes são algumas criaturas, mais se aproximam da semelhança com Deus. Portanto, se algo das criaturas deve ser transposto para Deus, tal transposição há de ser feita a partir das criaturas mais nobres, não das ínfimas, o que, no entanto, se encontra com frequência nas Escrituras. Em sentido contrário, Deus diz em Oséias: falarei aos profetas e multiplicarei as visões, e pelos profetas falarei em parábolas. Ora, apresentar uma verdade mediante imagens é usar metáforas. Logo, convém a doutrina sagrada empregar metáforas. Respondo: convém a Sagrada Escritura nos transmitir as coisas divinas e espirituais, mediante imagens corporais. Deus provê a tudo de acordo com a natureza de cada um. Ora, é natural ao homem elevar-se ao inteligível pelo sensível, porque todo o nosso conhecimento se origina a partir dos sentidos. É então conveniente que na Escritura Sagrada as realidades espirituais nos sejam transmitidas por meio de metáforas corporais. É o que diz Dionísio: o raio da luz divina só pode refulgir para nós envolvido na diversidade dos véus sagrados. Além do mais, a Escritura, sendo proposta geralmente a todos, segundo se diz na carta aos Romanos: sou devedor às pessoas cultas como às ignorantes, é-lhe conveniente apresentar as realidades espirituais mediante imagens corporais, a fim de que as pessoas simples a compreendam. Elas não estão aptas a aprender por si mesmas as realidades inteligíveis. Quanto ao primeiro, por conseguinte, deve-se dizer que o poeta se vale de metáforas para sugerir uma representação, o que é agradável naturalmente ao homem. Quanto à doutrina sagrada, ela se vale de metáfora por necessidade e utilidade, como foi dito. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que o fulgor da divina revelação, nos diz Dionísio, não é supresso pelas figuras sensíveis que o velam. Ele permanece em sua verdade, de modo a impedir que mentes às quais é feita a revelação se limitem às imagens. Ele as eleva até o conhecimento das coisas inteligíveis, e por seu intermédio, os outros são igualmente instruídos. Eis porque o que é apresentado em determinado lugar da Escritura sob metáforas é exposto mais explicitamente em outros lugares. Além do mais, a obscuridade das próprias imagens é útil, seja para exercitar os estudiosos, seja para evitar as zombarias dos infiéis.
a respeito dos quais se diz no Evangelho de Mateus: não deis aos cães o que é sagrado. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que Dionísio explica por que nas Escrituras é preferível que as coisas divinas sejam apresentadas sob a figura dos corpos mais vis e não dos mais nobres. Dá 3 razões para isso. Em primeiro lugar, desse modo afasta-se mais o espírito humano do erro. Fica claro que essas coisas não se aplicam com propriedade às coisas divinas, o que poderia provocar dúvidas se essas fossem apresentadas sob a figura dos corpos mais nobres, sobretudo para o que nada imaginam de mais nobre do que o mundo corporal. Em segundo lugar, esta maneira de agir se encontra em maior conformidade com o conhecimento que alcançamos de Deus nesta vida, porque de Deus sabemos mais o que Ele não é do que o que Ele é. Assim, as semelhanças mais distantes de Deus nos levam a melhor compreender que Ele está acima de tudo que podemos dizer ou pensar a seu respeito. Enfim, graças a esse caminho, as coisas divinas aparecem mais bem veladas aos indignos. Então, se a Sagrada Escritura deve se utilizar de metáforas, Santo Tomás responde que sim. E considera as objeções, né, e as afasta. Então, quais são as razões pelas quais a Sagrada Escritura deve se valer de metáforas? Metáforas são imagens, representações sensíveis. Sobre isso, na história da filosofia, sobre a relação da representação sensível do conhecimento intelectual, da apreensão da ideia, do conceito, existe uma longa discussão, né, ao longo de toda a história da filosofia. Tá certo? Platão, que era dado mais a ideia, e Platão pensava que era connatural à alma humana o contato direto com a ideia. E a imagem só surgiu por quê? Porque essa alma humana lá no mundo das ideias pecou por alguma razão, nós não sabemos qual exatamente, Platão não diz. Ele oferece mitos, ele tem o mito do cavalo alado, por exemplo. Então a alma perdeu aquilo que lhe era connatural, o contato com as ideias. E caiu nesse mundo aqui do sensível, né, das imagens, de modo que para Platão seria melhor afastar as imagens e ir direto para o mundo das ideias. Por isso, na República, ele expulsa da cidade, da polis, os poetas, né, etc. Agora, Santo Tomás não é platônico nesse sentido. Né? Para Santo Tomás, a posição natural da alma não é o contato direto com as ideias. A posição natural da alma é o contato com as coisas sensíveis. E a partir do sensível é que ela passa para o inteligível. É fundamentalmente a posição de Aristóteles. E nesse sentido, a Sagrada Escritura, se nós pudéssemos dizer isso, né, é bem mais aristotélica do que platônica, porque as Sagradas Escrituras estão recheadas de imagens, de metáforas. Para Santo Tomás, o que há de, se a gente pudesse dizer, de a priori no aparelho cognoscitivo humano? Cada potência, né, os sentidos, etc.,
Cada potência tem um certo a priori. Isso vão defender os tomistas transcendentais, né? Vão fazer ver que, segundo Santo Tomás, existem esses a priori. Mas o grande a priori do aparelho cognoscitivo humano é o intelecto agente. Só que o intelecto agente é como uma luz. Uma luz. E a luz precisa, vamos dizer assim, né, precisa de algo para iluminar. O processo do conhecimento se dá através do casamento da luz e daquilo que é iluminado por ela. Então, o intelecto humano traz esse intelecto agente, essa luz. Só que é a luz pura, sem objeto nenhum. Então, os objetos, para serem iluminados, vêm de fora. Vêm de fora, vêm do sensível. E é só através, depois do raciocínio, que se passa do sensível para o inteligível. Então, por que as Sagradas Escrituras então devem se valer de metáforas? Aqui o texto diz, não é? Se deve, utrum sacra Scriptura debeat ut metáforas. Se deve. Então é uma necessidade. Quais são as razões então? Qual que é a primeira aí que ele aponta? É o que nós já dissemos aqui, né? É natural ao homem elevar-se do sensível para o inteligível. Porque todo o nosso conhecimento se origina a partir dos sentidos. Os tomistas dizem, né? Qual que é o objeto natural do conhecimento humano? Os tomistas dizem, é a essência das coisas sensíveis. As coisas sensíveis é que entram no nosso aparelho cognoscitivo, que por si possui aquela luz que é o intelecto agente. Então, as coisas sensíveis entram e são iluminadas pela luz do intelecto agente, e assim nós conhecemos a essência dessas coisas sensíveis. Tá certo? Esse é o objeto natural do conhecimento humano. Agora, seria o objeto adequado? Não. Não é o adequado. O intelecto humano ele está aberto para o infinito. Então, o objeto adequado do conhecimento humano é o ser, em seu sentido intenso, né? O ser em toda a sua amplitude. Sim? A lei natural já está na natureza humana. E a lei moral natural? a lei moral Sim. natural é um conhecimento. Sim, E não vem pelo sentido. A lei moral natural aqui é a razão prática, né? A razão prática de São Tomás ela capta naturalmente, nós podemos dizer, é um hábito natural, né? O primeiríssimo princípio da lei moral natural, que faz o bem e evita o mal. Isso também é algo que está na razão. Essa captação é uma captação da razão, é claro, mas para que isso se atualize, é claro que que o homem tem que estar em contato com as coisas, contato com as coisas, que ele vai ver o que é bem e o que é mal. Mas já existe antes como Sim, já existe. premissa. Podemos dizer, já existe. Podemos dizer que isso é uma outra luz também que está acesa lá. Não é? Senão seria o homem uma tábula rasa. Né? Sim. É uma outra luz. E essa capacidade de o homem de colher naturalmente esse primeiro princípio da razão, da moral natural, da lei natural,
é chamado por São Tomás, seguindo já a terminologia que vem de São Jerônimo, de sindérese. É uma dimensão da consciência que tem o hábito natural do primeiro princípio, ou dos primeiros princípios da lei moral natural. Isso depois nós vamos ver, né, adiante. Então, a primeira razão é essa. A outra razão qual é? É das pessoas cultas e ignorantes, né? Exato. As pessoas mais simples também têm acesso. Exato. A Sagrada Escritura deve falar para todos, e valendo-se de metáforas, ela consegue atingir aqueles que não estão muito habituados às abstrações, né? Ao mundo das ideias puras. Existem outras razões também que vão aparecer aqui nas respostas às objeções, né? Quais são essas outras razões? Uma outra razão é que a imagem, de algum modo, vela as realidades divinas. E é bom que se vele, de algum modo, as realidades divinas? Sim, é bom. Por que é bom? Para exercitar os estudiosos, para evitar as zombarias Sim. dos infiéis. Quer dizer, entre nós e Deus existe uma analogia, mas existe uma distância infinita também. O Concílio de Latrão IV, né, disse que, embora haja uma semelhança, é muito maior a dissemelhança entre nós e Deus, entre o criado e Deus. E por mais que a gente se exercite no conceito, o nosso conceito ainda é deficiente em relação à realidade, à res divina, à realidade divina. Então, as imagens são como que um véu que preservam essa distância. Preservam essa distância. E nos permite exercitar sempre mais a nossa inteligência na busca do verdadeiro significado da res divina. Paul Ricoeur, né, um grande filósofo contemporâneo, ele diz que o símbolo dá o que pensar, ou é um convite ao pensar, o símbolo. Ultimamente, né, digo, nos últimos anos, no último século, sobretudo, os filósofos redescobriram o valor do símbolo como uma ferramenta, vamos dizer assim, própria da filosofia. Porque justamente o símbolo dá a pensar. E interessante, Jesus sempre contou parábolas, né? Na sua visão, há uma grande diferença entre essas imagens metafóricas e a parábola, essencialmente? Não. A parábola também é uma representação sensível. Aqui é o mesmo significado. Jesus fala de Deus, fala das realidades divinas, como Deus se comporta através dessas imagens, né, das parábolas, que são metáforas. Tá certo? E nós podemos descobrir mais razões aí pelas quais a Escritura deve valer-se de metáforas. Aquela parte que Jesus fala que agradeço a Deus por ter escondido isso do sábio e revelado ao pequenino. Pode ser por causa dessa linguagem que ela entra também na inteligência.
de outra forma? Existe esse problema aqui, né? O sábio tende a se apropriar do objeto de conhecimento. E nesse sentido, se o divino é objeto de conhecimento, ele tende a se apropriar do divino, o que é um perigo enorme. Ao apropriar-se do divino, das coisas divinas, ele se julga então apto a decidir o que é e o que não é. Essa linguagem Os velada humildes, essa linguagem velada preserva. preserva. Sim. Exatamente. E os humildes não têm essa pretensão, eles estão mais abertos a receber. A fenomenologia insistiu bastante, tem insistido alguns fenomenólogos, inclusive católicos, né, como Marion, tem insistido bastante no receber, no receber, né? O conhecimento é sobretudo um receber. Mas quem acha que já está em posse dos conceitos, né, dificilmente se abre a esse receber. É mais ou menos o que aconteceu com Jesus. Né? Os mestres da lei estavam já seguros de saber o que era Deus e qual era a sua vontade, etc. Jesus apresentou novidades e não foram receptivos. Mais alguma razão aí que a gente pode ver? Nesse terceiro aqui tem vários, né? É preferível que as coisas divinas sejam apresentadas sob a figura dos corpos mais vis e não dos mais nobres. Exatamente. Aqui é fundamentalmente a mesma ideia. Né? Se eu represento a divindade com corpos vis, aqui nós dependemos aqui da cosmologia de Aristóteles. Né? Para Aristóteles, fundamentalmente, existe um mundo sublunar composto de 4 elementos, que é água, terra, ar e fogo. Esse mundo sublunar é o mundo dos corpos mais vis. E depois existe o mundo supralunar, que é composto de éter. E esses corpos são nobres. Por quê? Porque não se decompõe. O único movimento que existe no mundo supralunar é o movimento local, de lugar. Já no mundo sublunar existe um movimento substancial, né? Acidental, substancial, qualitativo, etc. No mundo supralunar é só o movimento de lugar. Os corpos somente se movem, mas não se decompõem nunca. São nobres. Então São Tomás se vale dessa cosmologia, né, aristotélica. A cosmologia está ultrapassada, mas a ideia é válida. Não é? Nós nos valemos, e Jesus também se valeu de coisas da realidade cotidiana, né, para falar dos mistérios divinos. Porque com essas coisas, Jesus, nós, a Escritura, não tem a pretensão de esgotar o assunto. Né? Os corpos são vis. Então eles são apenas setas para a divindade, eles não têm a pretensão de esgotar o assunto. Alguma questão a mais sobre isso? Vamos para o próximo artigo. O texto das Escrituras encerra vários sentidos. Quanto ao 10º, assim se procede. Parece que a Escritura não contém em um único texto a possibilidade de vários sentidos distintos, tais como o histórico, o literal, o alegórico, o tropológico, o moral e o anagógico. Com efeito, uma multiplicidade de sentidos relativa a um único texto gera confusão, facilita o erro e fragiliza a argumentação. Por isso, a argumentação não procede de múltiplas proposições, o que ocasionaria certos sofismas. Ora, a Escritura Sagrada deve estar apta a mostrar a verdade sem dar ensejo a sofismas. Logo,
num único texto da Sagrada Escritura não devem estar contidos vários sentidos. Além disso, Agostinho nos diz: a parte da Escritura intitulada Antigo Testamento se apresenta sob 4 formas: história, teologia, analogia e alegoria. Ora, esta divisão parece totalmente estranha à que foi assinalada acima. Logo, não é conveniente que a Escritura Sagrada seja explicada de acordo com os 4 sentidos. Ademais, além dos sentidos citados, existe o sentido parabólico, que não está incluído entre os 4 anteriores. Em sentido contrário, Gregório diz: a Escritura Sagrada, pela própria maneira de se exprimir, ultrapassa todas as ciências, porque num único e mesmo discurso, ao contar um fato, nos dá um mistério. Respondo: o autor da Escritura Sagrada é Deus, que está em seu poder para significar algo e empregar não somente palavras, o que o homem pode também fazer, mas igualmente as próprias coisas. Assim, em todas as ciências, as palavras são portadoras de significação, mas a Escritura Sagrada tem como próprio que as mesmas coisas significadas pelas palavras significam algo por sua vez. A primeira significação, segundo a qual as palavras designam certas coisas, corresponde ao primeiro sentido, que é o sentido histórico ou literal. A significação pela qual as coisas significadas pelas palavras designam ainda outras coisas é o chamado sentido espiritual, que está fundado no sentido literal e o pressupõe. Por sua vez, o sentido espiritual se divide em 3 sentidos diferentes. Com efeito, diz o apóstolo na carta aos Hebreus, que a lei antiga é uma figura da lei nova, e a própria lei nova, acrescenta Dionísio, é uma figura da glória futura. Além do mais, na lei nova, o que se cumpriu na cabeça é figura do que devemos fazer. Por conseguinte, quando as realidades da lei antiga significam as da lei nova, temos o sentido alegórico. Quando as coisas realizadas no Cristo ou naquilo que Cristo representa são sinal do que devemos fazer, temos o sentido moral. Enfim, quando essas mesmas coisas significam o que existe na glória eterna, temos o sentido anagógico. Como, por outro lado, o sentido literal é aquele que o autor quer significar, e o autor da Escritura Sagrada é Deus, que compreende simultaneamente todas as coisas de seu intelecto, não há inconveniente em dizer, segundo Agostinho, que, de acordo com o sentido literal, mesmo num único texto da Escritura encontram-se vários sentidos. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a multiplicidade dos sentidos em questão não cria nenhum equívoco ou qualquer outra espécie de multiplicidade. Como foi dito, esses sentidos não se multiplicam em razão de que uma só palavra significaria várias realidades, mas porque as próprias realidades significadas pelas palavras podem ser sinais de outras realidades. Também não existe confusão na Escritura, porque todos os sentidos estão fundados no sentido literal, e só a partir dele se pode argumentar, e nunca dos sentidos alegóricos, como observa Agostinho contra o donatista Vicente. Nada, no entanto, se perderá da Escritura Sagrada, porque nada do que é necessário à fé está contido no sentido espiritual, que a Sagrada Escritura não refere explicitamente em alguma parte em sentido literal. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que a história, a etiologia e a analogia se referem a um único sentido literal. Existe história, explica Agostinho, quando algo é exposto por si mesmo. Etiologia, quando se indica a causa do que se está tratando. Por exemplo, quando o Senhor explica no Evangelho de Mateus por que Moisés autorizou o repúdio das esposas, isto é, em razão da dureza de seus corações. Enfim, existe analogia quando se mostra que a verdade de uma passagem da Escritura não se opõe à verdade de outra passagem. Quanto à alegoria, apenas ela, entre as 4, vale pelos 3 sentidos espirituais. Hugo de São Vítor coloca também o sentido anagógico sobre o sentido alegórico. Em seu terceiro livro das Sentenças, destaca somente 3 sentidos: o histórico, o alegórico e o antropológico. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que o sentido parabólico está incluído no sentido literal,
porque pelas palavras podemos significar algo no sentido próprio e algo em sentido figurado. E nesse caso, o sentido literal não designa a própria imagem, mas o que ela representa. Quando a Escritura fala do braço de Deus, o sentido literal não indica a existência de um membro corporal em Deus, mas o que é significado por esse membro, isto é, o poder de operar. Isso deixa bem claro que no sentido literal da Escritura nunca pode haver falsidade. Agora aqui nós temos que ir com cuidado, porque temos que entender bem o que significa sentido literal. A questão é se a Sagrada Escritura encerra vários sentidos. E a resposta está clara que encerra vários sentidos. Mas o primeiro sentido fundamental, no qual todos os demais sentidos devem apoiar-se, é o sentido literal. E aqui Santo Tomás opera uma certa clarificação para a teologia, porque havia uma tradição de fazer teologia só com o sentido alegórico, com o sentido espiritual. E se esse sentido alegórico não se prende a algo assim de mais concreto, ou vamos dizer de mais científico, né? Determinável, universalmente compartilhável, aí nós corremos o risco, né, de voar e sair de órbita. Fazer teologia só com sentido alegórico. Agora, o que é o sentido literal para Santo Tomás? Não é, em primeiro lugar, não é o sentido literalista. Não é o sentido literalista, por exemplo, dos criacionistas literalistas lá dos Estados Unidos. Não é aquele sentido. Eles leem, por exemplo, os primeiros capítulos do Gênesis, né, e pensam que a cobra falou, né, etc. O sentido literal para Santo Tomás é o sentido visado pelo autor, o sentido imediatamente visado. É claro, na época de Santo Tomás, ele também pensava, porque ele também não tinha os instrumentos que nós temos hoje, ele pensava que o relato do Gênesis devia ser interpretado de forma, hoje nós diríamos, literalista, porque ele achava que aquele relato era um relato histórico. Hoje, com os instrumentos que nós temos, nós sabemos que aquele relato não é histórico do Gênesis. Mas, nem por isso, nós devemos perder o sentido literal. O sentido literal, então, daquele relato do Gênesis é o sentido visado pelo autor. Tá certo? Agora, na Sagrada Escritura, nós temos dois níveis de autoria. Temos um autor humano e um autor divino. Santo Tomás chega a dizer, né, que o autor humano é um autor instrumental e o divino é o autor principal. Então, hoje, com todos os instrumentos que nós temos, né, a arqueologia, a história, as diversas ciências, né, paleontologia, filologia. Então, hoje nós temos muito mais condições do que na época de Santo Tomás de determinar ou de ir em busca do sentido literal. O sentido literal, muitas vezes, com os instrumentos que nós temos, derruba o sentido literalista.
O sentido literalista é muito usado pelos evangélicos, esses evangélicos aí que abrem a igreja em qualquer esquina, né? É o sentido literalista, certo? Eu já falei aqui do livro do Gênesis, né, dos primeiros capítulos. Então, o sentido literal ali dos primeiros capítulos é a intenção visada pelo autor, e o autor ali não quis fazer história no sentido moderno do termo. Ele quis nos oferecer uma visão teológica real, é claro, mas teológica, das origens. Então ali, segundo os exegetas, segundo a própria igreja, dali nós tiramos algumas ideias básicas e podemos interpretar aquelas imagens em função dessas ideias, né? É que Deus criou tudo, né? Tudo vem de Deus, que o ser humano está no topo das criaturas aqui terrestres, e que desde o início o ser humano desobedeceu a Deus. Agora, como se deu isso concretamente, ninguém sabe. Ali nós temos imagens, tem a imagem do paraíso, tem a imagem da árvore do conhecimento do bem e do mal, a imagem da serpente. São imagens para transmitir, né, essas ideias básicas. Então, o sentido literal não são as imagens, são, como eu pudesse dizer, são as ideias que elas representam. Certo? Esse é o sentido literal. E Santo Tomás vai dizer que não se faz teologia sem se apoiar no sentido literal. Não se pode fazer teologia baseando-se no sentido alegórico. Ah, mas e onde a Escritura fala, e a gente pode determinar, fala em linguagem alegórica? Ele vai dizer, não há problema, porque aquilo que é necessário para a fé, para o conhecimento que nos leva à salvação, se não está no sentido literal nesta página da Escritura, vai estar em outra. Então, tudo aquilo que é necessário para a fé está apresentado aqui ou acolá nas Escrituras no sentido literal. Certo? Não literalista. Não literalista. Então, a propósito, ontem, desse programa de evangélico aí, Sim. você falava sobre Jó. Ah. Nós entendemos é uma alegoria da paciência, né? Sim. O estudo da paciência, não é verdade? Mas colocava uma coisa concreta. Né? Como se aquilo tivesse acontecido daquele jeito, não é? No fundo do mar, ele gritando, Sim. protestando. Aí já é o literalismo. É o literalismo. O literal aqui de que fala Santo Tomás é o sentido visado pelo autor, né? É a mensagem, no caso do livro do Jó, é a mensagem que Deus quis transmitir com aquela história ali. Né? Certo? E que essa mensagem ela é descoberta estudando o contexto, né? O pretexto do autor. Todo texto tem um contexto, tem um pretexto. Deve ser identificado bem na história. Né? O livro de Jó, por exemplo, foi escrito para questionar uma certa teologia. Agora, tem gente que, no sentido literalista, né, vai ver, por exemplo, aquela figura lá de Satã como o Satanás aqui do inferno, que não é. Ali, aquele Satã lá não é ainda o Satanás do inferno. Ele é uma espécie de inspetor, promotor, tá certo? Que fica fiscalizando as ações dos homens e acusando os homens diante de Deus. E tem livre acesso ao trono de Deus. Bem, agora nós precisamos ainda destrinchar algumas coisas, né?
Então, são dois, basicamente, os sentidos da Escritura. É o literal, que é o fundamental, e depois o espiritual. O que é o sentido literal? Né? É o sentido histórico ou o sentido visado pelo autor, a mensagem visada. História ou mensagem? Agora, o que é o sentido espiritual? Como que a gente poderia definir o sentido espiritual? Ó, São Tomás diz, ó, a primeira significação, segundo a qual as palavras designam certas coisas que aconteceram na história, ou a mensagem, a reza, a mensagem, né, corresponde ao primeiro sentido, o sentido histórico ou literal. A significação pela qual as coisas significadas, nesse primeiro sentido, pelas palavras, designam ainda outras coisas, é o chamado sentido espiritual, que está fundado no sentido literal e o pressupõe. Então, o sentido espiritual é aquele sentido que se vale das coisas significadas pelo sentido literal para significar outras coisas. E aqui nós temos uma subdivisão do sentido espiritual. Qual é essa subdivisão? A lei antiga é uma figura da lei nova, e a própria lei nova uma figura da glória futura. Então, quando as realidades da lei antiga significam as da lei nova, temos o sentido alegórico. Tá certo? Quando as coisas realizadas no Cristo ou naquilo que Cristo representa são um sinal do que devemos fazer, nós temos o sentido moral. Enfim, quando essas mesmas coisas significam o que existe na glória eterna, temos sentido anagógico. Então, na Idade Média se cunhou um famoso ditado, não é? Litera gesta docet, quid credas, alegoria, moralis, quid agas, et quotendas anagogia. Ou seja, a letra, o sentido literal, ensina as coisas que aconteceram. Depois, o sentido alegórico é aquilo em que você deve crer. O sentido moral é aquilo que você deve fazer. E o sentido anagógico, aquilo para o que você tende, a glória futura. Então, é possível, por exemplo, Orígenes gosta muito do sentido, desses sentidos espirituais da Escritura, né? Ele lendo aquela passagem do Mar Vermelho, o que ele tira dali? Nós passamos pelo Mar Vermelho, nós cristãos passamos pelo Mar Vermelho? No sentido literal, não, mas no sentido espiritual, sim. Certo? Que passamos pela libertação, pelas águas do batismo. Certo? Jerusalém, né? Nós temos salmos que cantam as glórias de Jerusalém. Jerusalém, no sentido espiritual, pode ser vista como a figura da igreja celeste. Pode ser de Maria também. Tem um salmo que diz, né, já bem antes da aurora,
Deus vem em seu auxílio. E foi aplicado por alguns teólogos no sentido espiritual, para a Imaculada Conceição de Maria. Né? Mas, atenção, né? É lícito fazer uso desses sentidos espirituais, mas todos têm que estar baseados, de alguma maneira, em algum sentido literal. Tá bem? Alguma questão? Padre Emílio, eu queria saber se São Tomás, se é possível dizer que São Tomás teve uma visão assim, mais literalista, muito semelhante dos evangélicos hoje ou não? Seria uma coisa... Não, literalista ele não era não. E aqui, se não me engano, deixa eu ver aqui, parece que tem um texto aqui, né? É porque assim, o São Tomás eu não sei, mas os santos padres da patrística grega e latina, a gente tem a impressão muito forte que eles têm uma tendência a ver a Sagrada Escritura quase como se fosse mitologia, parece que eles veem igual eles veem a questão da mitologia grega, eles olham, eles buscam, assim, parece que na ordem de sentido deles, eles buscam muito mais o sentido alegórico e o sentido histórico está no fim, assim, parece que é mais... Pois é, esse foi um problema da teologia, né? São Tomás certamente percebeu isso, que havia muito peso dado ao sentido espiritual, né? Alegórico, moral, anagógico, e se estava perdendo o fundamento